Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Reforçando aquele pedido para que nesse momento que você está vendo esse vídeo, que você possa deixar o seu like. Se não comentou, comente. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Aperte o sininho para que você possa receber notificação de cada vez que o vídeo for postado aqui no canal. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, nos ajude aí a levar o Evangelho ao maior número de pessoas em cada dia. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus, para que possamos iniciar aí uma semana fortalecidos e cheio da palavra. E você que está vendo esse vídeo por outro canal, abaixo aí tem o link, toque aí para que você possa ver essa mensagem completa no canal em nome de Jesus. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Vamos ler um texto grande, mas é uma mensagem de Deus para mim e para você hoje. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, diz assim, olha: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ele ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ir com eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, ficaram assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro e disse: Senhor, és tu mesmo? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter um encontro com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. Começou a ir para o fundo do mar e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou ele e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje a reflexão para mim e para você, o tema dela é: volte a confiar. Volte a confiar. Nós estamos vivendo uma época que, devido a muitas frustrações, devido a muitos acontecimentos negativos, nós estamos perdendo a confiança em Deus, a confiança na sua palavra. Estamos levando uma vida sem confiança. Mas Deus quer restaurar isso na minha vida e na sua vida. Eu e você precisamos voltar a confiar em Deus, confiar na sua palavra. Por quê? Nós temos aqui um texto onde a Bíblia fala que Jesus estava ali atendendo a grande multidão. Ele chama os seus discípulos e manda os discípulos entrarem num barco e atravessassem para o outro lado da banda do mar, enquanto ele ficava ali despedindo a multidão. Então os discípulos entraram no barco e foram. Jesus ficou ali, despediu a multidão. Depois Jesus subiu para o monte para poder orar. E nesse período que Jesus já está orando no monte, os discípulos já estão no meio do mar. Só que a Bíblia diz que começou a ter uma ventania. O vento começou a bater no barco, o vento começou a ser contrário. E os discípulos começaram a ficar ali com medo, assustados, com medo que aquele barco pudesse tombar, virar naquele mar, ausente da presença do Senhor Jesus. Só que a Bíblia diz que quando ele menos imaginara, a Jesus então vai aparecer ali no final da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai aparecer. E Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos olharam aquilo, era a primeira experiência daquela forma, Jesus andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Então eles começaram a gritar com medo. Só que Jesus disse para eles: ei, estão de bom ânimo, não temas, sou eu. Jesus estava andando sobre as águas. Isso é algo tão interessante porque Jesus está passando por cima de todas as leis terrenas, porque ele está andando sobre as águas. Qual era o medo deles? O medo era daquelas águas, daquele vento que estava batendo contrário contra o barco que eles estavam. Mas Jesus vem andando sobre as águas dizendo: olha, aquilo que vocês têm medo, que era o vento que batia no mar e jogava água no barco, aquilo que vocês têm medo, Jesus estava andando sobre a água. Por quê? Porque ele tinha o domínio, ele tinha o controle daquela situação. Quando Jesus disse: não temas, sou eu, Pedro, que era um homem assim, que a gente brinca que era muito para a frente, ele chegou e falou: Senhor, é tu mesmo? Então permita que eu vá ter com o Senhor um encontro andando sobre as águas. Jesus então permitiu que Pedro pudesse ir até ele. E Pedro, por um momento, ele começou a andar sobre as águas.
A fé, a confiança, fez dele sair do barco, fez ele ir até o encontro de Jesus e andando sobre as águas. Só que a Bíblia diz que ele sentiu um vento forte. Esse vento forte fez com que ele perdesse a confiança, fez com que ele perdesse a fé. E quando ele perdeu a fé, perdeu a confiança, ele começou a afundar. Então preste atenção, no momento que Pedro estava com fé, no momento que Pedro estava confiante, ele disse: Senhor, deixa eu ir até o Senhor andando pelas águas. Ele foi, ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele sentiu um vento forte, a Bíblia diz que ele teve medo. Ou seja, o medo tomou dele a confiança. Ele agora começa a afundar. Porque a fé dele, a confiança dele, fez ele andar sobre as águas. Mas a partir do momento que soprou aquele vento, ele teve medo, ele perdeu a confiança. E quando ele perdeu a confiança, tudo mudou. Aquele que estava andando sobre as águas, aquele que estava vivendo um momento de experiência sobrenatural, começou a afundar. Talvez você viveu momentos de experiência. Talvez você viveu momentos sobrenaturais na sua vida, no período que você estava exercendo a fé, no período que você era um homem ou mulher que estava exercendo a sua confiança. Enquanto você estava confiando, as coisas fluíam, você estava vivendo um momento extraordinário. Mas a partir do momento que o vento bateu na sua vida, a partir do momento que as dificuldades veio contra você e você teve medo, você perdeu a confiança, você abriu mão da fé. E quando nós perdemos a confiança, o que acontece? Nós afundamos. Porque o que mantinha Pedro caminhando sobre aquelas águas é aquela confiança que ele teve quando Jesus disse: vem. E ele foi confiante naquilo. E ele andou sobre as águas. Porque a confiança nos faz ter experiência. A confiança nos faz viver coisas sobrenaturais do Senhor. Mas quando nós perdemos a confiança, nós afundamos. Talvez você precise fazer uma análise da sua vida. Depois que você parou de confiar, sua vida tem afundado cada dia mais. Você, quando tinha confiança, você vivia pela fé, você vivia o sobrenatural. Pense nisso, o homem estava andando sobre as águas, da mesma forma que Jesus andou. Mas o vento veio e trouxe medo, perdeu a confiança. E muitas das vezes as adversidades que vêm contra mim, você tem esse propósito, fazer com que eu e você venhamos deixar de confiar. Porque quando você deixa de confiar, você perde a sua base e você afunda. Só que a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele, tirou ele daquele fundo do mar. E Pedro agora vai estar no barco novamente com Jesus. E Jesus vai dizer para ele: ei, no verso de número 31, logo estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O vento veio, você duvidou e afundou. Jesus não queria que ele duvidasse, Jesus não queria que ele perdesse a confiança. Mas por um momento ele perdeu a confiança. Mas Jesus estendeu a mão para ele e disse: ei, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, você só afundou porque você duvidou. Senão não era para você ter afundado. Mas quando Jesus estende a mão para ele, Jesus estava trazendo para ele novamente uma confiança. Talvez você afundou, talvez você teve medo, porque os ventos e a adversidade que veio contra você fez você afundar. Mas eu quero declarar que a mão de Jesus vai aonde você está agora. Talvez você pode estar no fundo do poço. Talvez você pode estar no lugar mais baixo, no profundo. Mas Jesus quer te levantar dessa situação. Jesus quer te colocar de pé. Mas para que possa ficar de lição para você, não deixe de confiar. Se você deixar de confiar, você afunda. Se você deixar de confiar, as coisas vão de mal a pior. Mas quando você confia, você permanece. Pedro segurou a mão de Jesus. E ele se levantou ali. Muitas pessoas às vezes não analisam esse texto. Jesus não carregou Pedro no colo. Jesus levantou ele, e eu creio que ambos voltou andando sobre as águas até chegar do barco. Ou seja, ele viveu uma nova experiência. Ele não afundou novamente, porque agora ele estava confiante. A confiança te mantém de pé. A confiança te tira do buraco, do abismo. Então olha, eu não sei se você, por um momento o vento veio e te acertou e você afundou. Mas eu quero declarar que da mesma forma que Jesus veio na situação que ele estava vivendo, que Jesus estendeu a mão para ele, Jesus está estendendo a mão para você para que você possa se levantar, para que você possa estar de pé e você possa viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas lembre-se disso, volte a confiar, não perca a sua confiança. Quando as lutas vierem, quando os ventos vierem contra você, confie,
para que você não venha afundar. A confiança é a chave para nós vivermos coisas sobrenaturais e permanecermos de pé. Por isso eu quero orar para que essa mão do Senhor, através dessa palavra, possa te levantar, independente de onde você esteja. Deus é poderoso para te levantar. Jesus amava Pedro e ama a mim e você, porque Ele não quer ver a mim e você de pé. Ele não quer ver a mim e você caído. Pelo contrário, Ele quer ver a mim e você de pé. Então segure a mão de Jesus, volte para que você possa viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Entenda, não deixe de confiar no Senhor. Confie para que você possa permanecer para a glória do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, eu oro apresentando a vida desse homem, dessa mulher. Aprendemos quão importante é nós confiarmos no Senhor. Por um momento, Pedro sentiu aquele vento. Por um momento veio medo e ele afundou. Talvez, Pai amado, esse homem, essa mulher está afundada em dívida, droga, desespero, medo, angústia, sofrimento, afastado da Tua presença porque deixou de confiar. Mas o Senhor amava tanto a Pedro, Pai, que o Senhor estendeu a mão. Eu oro a Ti, meu Deus, para que essa palavra possa ser a Tua mão, Pai amado, sendo estendida para esse homem e para essa mulher, para que ambos possam se levantar. Eu não sei, meu Pai amado, qual a profundeza que eles estão, mas eu sei que o Senhor é poderoso para poder levantá-los, Pai. Levanta eles para que eles possam viver experiências novas e que possa servir de lição para que nunca mais eles possam perder a confiança no Senhor, Pai. A confiança é a chave para nós permanecermos de pé. É a chave para que nós possamos viver, Pai amado, experiências sobrenaturais. Assim, meu Deus, eu oro e te peço que a Tua boa mão de misericórdia e de amor levante esse homem, essa mulher, levante essa família, Pai, para que eles possam viver experiências sobrenaturais e agora, Pai amado, confiante do Senhor, que nunca mais possam deixar de confiar. Eu oro, agradeço a Ti, porque vale a pena confiar no Senhor. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada um deles. Amém. Que você possa confiar no Senhor, que você possa compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que talvez afundou, talvez está perdendo a esperança, mas que essa mensagem possa ser a mão de Cristo, levantando essa pessoa e que essa vida possa voltar a confiar em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Amém.